Nós vamos ler dois textos. O nosso texto principal é Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Muito bem, então nós vamos voltar lá em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, que nos diz assim até o verso 34. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz aos seus pais, com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram minha aliança, apesar de eu ter sido um esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por este momento de culto ao Senhor, no momento em que a sua palavra foi lida e, ó Deus, e será exposta de acordo com a sua vontade. Fala aos nossos corações. É a nossa oração, ó Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. Aliança. Quando nós falamos sobre aliança, e Jesus sempre vai nos dizer sobre aliança, e ele vai dizer no texto que nós lemos de Mateus sobre aliança, o que é essa aliança? É necessário nós compreendermos que uma aliança é um acordo formado entre duas pessoas. Então, faz-se um contrato e as duas pessoas têm partes a responder nesta aliança. Se alguém quebra essa aliança, a outra parte fica livre do acordo que fez. Por isso que é necessário que todos, então, as duas pessoas possam cumprir este acordo. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus diz e para aquilo que Jeremias diz sobre aliança, o termo aqui é um pouco diferente. O termo hebraico para aliança é diateque. Diateque significa não propriamente um acordo, mas um testamento. Um testamento, as condições de um testamento se dão não por igualdade de partes. Não é nós fazemos um acordo, então nós fazemos um testamento. Não. Um testamento é alguém sozinho que faz esse testamento, que assina esse testamento e dá, no caso, pensando em família, e dá à família. Não cabe, embora muitas famílias às vezes querem brigar na justiça, quer contestar o testamento, mas via de regra não se contesta o testamento. É a vontade daquele que fez o testamento e que está entregando. E existem condições para cumprir-se aquele testamento. A aliança que Jeremias cita, que Deus fez ao povo de Israel, e a aliança que Jesus nos convoca é muito parecida com essa questão de testamento.
no sentido de que o testamento ele é feito por uma só pessoa e a outra parte só resta receber esse testamento ou rejeitar esse testamento. A pessoa pode decidir se ela quer receber ou se ela quer rejeitar este testamento. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico e observamos que Deus havia feito um acordo, um testamento com o povo de Israel, e o povo lá em Êxodo capítulo 24, quando Deus tira o povo do Egito, eles dizem lá no capítulo 24, nós vamos cumprir esse testamento, nós vamos cumprir esse acordo. Só que eles não cumpriram nada. O povo de Israel recuou neste acordo. Por quê? Qual era o acordo? O acordo é cumprir as leis de Deus. Obedecer e ter a observância nas leis de Deus, nos 10 mandamentos. Deveriam aplicar aquilo à sua vida. Mas aplicar o Antigo Testamento para o judeu era da seguinte forma: não adulterarás. E o camarada entendia o quê? Se ele não for pego no ato do adultério, então ele está livre. Mas quando você chega em Jesus, e Jesus vai dizer, digo a você, não adulterará, mas qualquer que olhando por uma mulher e no seu pensamento criar algum tipo de fantasia com aquela mulher, ele já adulterou. Jesus aprofunda a lei. Jesus vai dizer, não matarás. Mas no Antigo Testamento, era o camarada que pegava a faca e matava outra pessoa. Mas Jesus está dizendo, qualquer um que pensar em matar o seu irmão, ou dizer assim, você lembra de fulano? Aí o outro fala assim, para mim, não quero nem saber se está vivo ou se está morto. Porque no meu coração ele morreu. Jesus está dizendo, você pecou tanto quanto aquele que tirou a própria vida da pessoa. Então Jesus aprofunda a lei. E quando nós olhamos para o texto da lei, nós precisamos compreender que a promessa no livro de Jeremias era substituir a antiga aliança. Ao substituir a antiga aliança, nós vamos compreender que a palavra de Deus para nós, ela vai trazer uma transformação, não só de aparência. Era para eles poderem viver na observação da lei do Senhor, obedecendo a lei do Senhor, amar a lei do Senhor, mas eles viviam tudo da boca para fora, eram tudo aparências. E aqui, quando você abre lá em Hebreus capítulo 8, o verso 7 diz o seguinte, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O autor de Hebreus já está dizendo que a primeira aliança, ela foi insuficiente. Por quê? Porque a lei, ela é suficiente para julgar e ela é suficiente para te condenar. Ela é suficiente para mostrar o seu pecado, mas ela é incapaz de te salvar. Ela te condena, mas ela não te salva. Ao contrário da promessa que Jeremias traz para nós, que a antiga aliança que está baseada numa questão de cumprir a lei, e ali não cumpria porque eles eram incapazes de cumprir a lei. Qualquer de nós somos incapazes de cumprir a lei. Pastor, mas eu cumpro quase todas. Quase todas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que escorregar num ponto da lei, escorregou em toda a lei. Então, o que eu e você precisamos fazer? Simples. Precisamos ser perfeitos. Sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai que está nos céus. É só isso. Está resolvido as questões. Vamos ser perfeitos.
Você consegue ser perfeito? Não. Eu consigo ser perfeito? Não. Por isso, a necessidade de uma nova aliança. A aliança é uma aliança que está proposta de graça, baseado na graça de Deus, não nas obras e através de um novo nascimento. Então, essa aliança que Jesus propõe é uma aliança que vai fazer com que a nossa vida seja transformada de dentro para fora. É uma transformação que vem de dentro, que só pode ser feita pelo Espírito de Deus. Olhe só o que o texto de Jeremias vai dizer no verso 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Culto da mente, transformação da mente, transformação do nosso coração, tirando a velha natureza humana caída e colocando um novo homem. Basta você abrir lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, você vai ver a lista que está no coração do homem e tudo aquilo, a proposta é que o Espírito Santo, através de um processo, ele vai tirar todas aquelas coisas horríveis que tem no nosso coração e começa a colocar então o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É isso que Deus quer fazer. Essa é a proposta de Jesus para o povo de Deus na sua nova aliança. Aqui é algo que é muito interessante, que cabe nós observarmos que essa aliança firmada por Jesus, ela é superior que a velha aliança, porque o povo devia fazer, mas não dá, a aliança antiga não dá o poder de transformação. Ela manda você fazer, mas você é incapaz de cumprir. Mas em Jesus, nós temos a aliança e o poder atuando na nossa salvação. Domingo passado pela manhã, quando nós estávamos meditando sobre Noé, e pensando que Noé estava olhando na arca, e as águas iam baixando, 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 e o texto, vocês lembram que o texto diz que Deus se lembrou de Noé. O que Deus tinha era uma aliança com Noé, para salvar Noé, salvar a sua família, e para que isso acontecesse, Deus tinha que fazer com que as águas do dilúvio abaixasse e o solo ficasse enxuto, seco. Como que isso é feito? Poder. É o poder de Deus que faz essas coisas. O poder de Deus e a aliança de Deus. Alguém só pode ser salvo, qualquer pessoa, e todas as pessoas só podem ser salvos pela aliança e pelo poder de Deus. Sem aliança com Deus e sem o poder de Deus na vida da pessoa, não há transformação. Não há transformação. É necessário que essa aliança seja algo que nós possamos receber como testamento e aceitá-la da forma que ela é, do jeito que ela está colocado aqui, de capa a capa, e nós observarmos a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, para que o poder de Deus seja realidade em nossa vida. Observe só o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, você conhece bem: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Não existe tentação que nós não podemos suportar. Nós caímos
porque nós queremos cair. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Então, quando o crente, aquela nova criatura que faz parte da nova aliança, que recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e aí é necessário pensarmos também em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aquilo que é antigo passou e tudo agora se renovou, fez novo. Tudo se fez novo. Então nós aprendemos pela palavra de Deus que eu e você temos condição de viver uma vida longe do pecado, vencendo cada dia as nossas limitações e os nossos pecados, como? Pelo poder de Deus, não por mim. Quando eu olho para mim, sim, eu sou incapaz, eu não consigo, mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a aliança e o poder dele que atua em minha vida, eu posso vencer o pecado por Jesus. E essa aliança que o Senhor dá a nós é possível de ser cumprida. Nova vida numa pessoa, sabendo que o poder do Espírito Santo ajuda a vencer as tentações e a velha natureza que ainda está no seu coração. O verso 34a vai dizer para nós, Jeremias: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Deus se revela aos seus. Deus se revela aos seus filhos. Deus se revela aos seus discípulos. Deus dá graça, Deus dá misericórdia, Deus fortalece, Deus dá poder para vencer este mundo caído. A única coisa que eu e você precisamos fazer é mantermos firmes na presença do Senhor. Mas sabemos que quando nós falamos do pecado na vida do crente, estamos falando sempre de um acidente. Amém? Amém? O pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Quem assiste Datena aqui? Datena a gente aprende, na escola também, né? Assistir Datena de vez em quando é cultura também. Você aprende que o camarada é preso por 2 motivos, por 2 crimes. Ou crime doloso, ou crime culposo. O que é um crime culposo? Está lá o Vinícius em casa, descansando com a sua mãe. Entra um ladrão e o Vinícius vai proteger sua mãe. E sem querer, dá-lhe uma cacetada e o cara morre. O Vinícius cometeu um crime culposo. Ele não premeditou o crime. Então, o crente quando peca, isso tem que ser um acidente na vida dele. Agora, nós aprendemos também que aquele camarada que pensa, calcula, imagina, prepara, compra uma arma, né, Daniel? E fica esperando o cara na esquina. Aí ele mata aquele camarada, aquilo é um crime doloso. Bem-aventurado aquele que o Senhor não encontra o dolo no seu coração. Salmo 32. Bem-aventurado aquele que Deus olha no coração da pessoa e não encontra o mal premeditado. Bem-aventurado aquele que tem o seu coração limpo na presença de Deus. Mas nós pecamos. Mesmo assim nós pecamos. Mas algo interessante que Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 7, acho que perto do verso 14, 15, ele vai dizer algo muito interessante. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Logo mais à frente ele vai dizer, mas no meu coração
eu tenho prazer na lei do Senhor. Porque ele vai dizer o seguinte, porque o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal está sempre diante dele. Mas quando ele diz essa palavra, no fundo do meu coração, eu tenho prazer na lei do Senhor, ele está dizendo o seguinte, na minha caminhada cristã eu posso errar, eu posso pecar. Mas eu não fiz, eu pequei porque eu quis. Porque no meu coração, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser perfeito. E sabe o que é que Deus olha para você? E aonde Ele olha? A intenção do seu coração. E a intenção do seu coração, a intenção do meu coração, essa tem que ser perfeita. A intenção de fazer a vontade de Deus. Porque é isso que Deus olha. Deus sabe que nós vamos cair. E Ele já providenciou o escape. O verso 34 vai dizer lá que na sua aliança, Deus vai dizer que Ele não mais se lembrará dos seus pecados. Ele perdoará os seus pecados. Veja só, no verso 34, que diz, a segunda parte do verso 34, não ensinará jamais o seu irmão, nem cada um dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados, salvo aquele que você comete se alguém morrer negando a Jesus. Se alguém morrer dizendo, eu não quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Nós chamamos isso de pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia do Espírito Santo, que não é o nosso caso. Porque se estamos aqui é porque recebemos Jesus como Salvador, confessamos Ele como nosso Senhor e recebemos esta aliança estabelecida por Cristo na cruz, que garante a nossa salvação, a nossa redenção. E quando o Senhor diz, olha, este cálice é o cálice da nova aliança, ele representa o pacto que eu faço, essa aliança, esse testamento que eu cumpro para você, eu pago o preço da sua vida na cruz com meu próprio sangue para que você tenha uma nova vida em minha vida. É isso que Jesus ensina. Para que na cruz você possa morrer para o velho homem e nascer para uma nova vida em Jesus. A aliança que Jeremias promete, que no livro de Jeremias é prometido para nós e é cumprido na pessoa de Jesus. A aliança de uma salvação eterna. E é tão interessante o perdão e o amor de Deus, porque Hebreus 8:12 diz, pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está colocando os seus pecados no norte, bem longe, e coloca você no sul, na extremidade. Ele pega os seus pecados, amarra uma pedra nos seus pecados e joga no fundo do mar, porque Deus não quer se lembrar dos seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu quero convidar você a pensar nessa nova aliança. Pensar nessa nova aliança por quê? Porque essa aliança, esse testamento que o Senhor nos concede, ele deve ser realizado de acordo com a vontade do Senhor.
É necessário nós confessarmos os nossos pecados todos os dias, pedir que o Senhor limpe o nosso coração e que nós possamos cada dia melhorar como pessoas, melhorar como família, melhorar como esposo, como esposa, como filhos, como profissional, como aluno, em todas as áreas da sociedade. Eu e você temos que fazer a diferença. Eu e você somos convidados a viver de tal forma essa nova aliança, para que quando as pessoas olharem para você, elas possam ver Jesus na sua vida. E no momento da celebração da ceia do Senhor, que nós vamos celebrar neste momento, é um momento de reflexão para que eu possa pensar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho vivido da forma que o Senhor quer, mas hoje eu renovo a minha aliança contigo, eu tomo para mim as ordenanças desse testamento e quero viver de acordo com a tua vontade. Mesmo que eu tenha que pagar o preço que tiver que pagar, mas eu quero me submeter ao Senhor e viver uma vida digna de ser chamado de seu filho. A nova aliança que nós celebramos neste momento da ceia do Senhor é para impactar as nossas vidas e para que as nossas vidas possam impactar as outras pessoas, para que elas também possam conhecer e receber essa nova aliança. Amém?